Meirelles que tá aqui com a gente, Giovana, ela tá na 1 ou na 2 aqui pra gente? Na 2. Diga, Agatha, boa tarde pra você. Oi, Agatha. Não tá, caiu a ligação dela. A Tá aqui? Agatha Ela tá na continua. outra linha 2. É que tem duas. Aí. Por Oi, mais Agatha. incrível que pareça. Você tá bem? Você tá Boa legal? tarde. Oi, Boa Joel. tarde. Oi, Ana, tudo bem? Tô bem. bem. Agora tô bem. Você fugiu da gente, meu? Tem quanto tempo que você não participa conosco aqui? Hã? Eu tirei férias. Foi um mês só de férias, só que eu emendei num Covid. Então, por isso que eu fiquei Eu não sabia longe tanto disso, não. tempo. Não Chegou soube. a ficar internada, mas já tá tudo bem, tá de Isso. volta, tá com uma cara boa. Eu não soube desse importa. detalhe, não. Sinceramente, não soube que você foi acometida pela Covid. E foi difícil? Você enfrentou alguma dificuldade que você não esperava enfrentar, ô Agatha? Eu fiquei 8 dias internada na UTI, Joel e Nossa. Ana, e precisei ficar no oxigênio. Minha saturação, que é o nível que a gente mede para ver como está a respiração, chegou a 90, 89, então os médicos estavam bem preocupados. Mas, enfim, depois desses 8 dias dentro de um hospital, eu peguei esse início de colapso, por exemplo, da rede particular, fiquei numa unidade particular aqui no Rio de Janeiro, então ainda tinha vaga. Quando eu procurei por médicos, cheguei andando na unidade, não estava com falta de ar, achei que estava bem, cheguei para fazer um teste, porque eu ia voltar a trabalhar 3 dias depois. Quando eu cheguei, eles fizeram uma tomografia, viram que o meu pulmão já estava comprometido entre 50% e 70%. Meu Deus, Agatha. Que é isso? Deus me então livre você e sabe guarde. muito bem, sentiu na pele o que tem muita gente que aí no Rio de Janeiro tá passando agora, e o pior, né? Já sem conseguir se internar, né? 100% de ocupação, ou seja, colapso total no sistema público. rede municipal, no pelo sistema menos. de saúde aí do Rio de Janeiro, né, Agatha? Joel, que os especialistas e a própria Defensoria Pública aqui do Rio já alertavam de que a rede municipal poderia colapsar, a rede SUS num todo poderia colapsar, a gente já começou a sentir na pele, pelo menos os pacientes. 288 leitos de UTI estavam disponíveis nessas unidades municipais, hoje todos ocupados, e temos 181 pessoas na fila esperando por um leito de UTI. O que a prefeitura diz? É que esse número é dinâmico, então o leito que está ocupado hoje, uma pessoa pode ter alta, assim como 2 pessoas podem dar entrada precisando de UTI. Então, eles afirmam que vão abrir mais leitos, tem previsão nos próximos 15 dias de reabertura de 50 leitos no Hospital de Campanha do Rio Centro, um dos poucos que não foi desmontado aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas hoje o paciente que chega com sintoma de coronavírus aqui na cidade do Rio precisa procurar ou uma unidade estadual ou uma unidade federal, que já tem alerta também para colapso. Na rede SUS hoje, 92% dos leitos de UTI estão ocupados. Na rede particular, 98% na cidade aqui do Rio e mais de 90% no estado inteiro. Eu conversei mais cedo com um ouvinte, Joel e Ana, que ele precisou ir para São José dos Campos para a mãe dele conseguir um atendimento, para conseguir ser atendida. Ela já estava com falta de ar, percorreu unidades particulares e também unidades municipais aqui na cidade do Rio, não conseguiu, ele já trabalhava em São José, então ele veio para cá, para o Rio, buscou a mãe, ele falou que a mãe foi agonizando até São José dos Campos, cerca de 300 quilômetros, e quando chegou, ela conseguiu ser atendida, ficou internada, conseguiu a tomografia, hoje está tudo bem, mas ele precisou percorrer esses 300 quilômetros para conseguir esse atendimento. Conversei também com o Marcelo Gomes, ele é do Infogripe, que é da Fiocruz. O que ele explicou para a gente, porque a gente queria entender, leito é uma medida eficaz, porque lá atrás a rede não colapsou. Lá em maio, quando a gente estava no pico da pandemia, a gente não teve 100% de ocupação de leitos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Chegamos a taxas altas, mas não tivemos 100% de ocupação de leitos. O que a gente fez de diferente? Lá não estávamos tão flexibilizados. E aí o que o Marcelo Gomes disse para a gente reabrir leito ajuda, mas não resolve. Tem a palavra dele. Os leitos não vão diminuir a transmissão, a ocorrência de novos casos, né? Vai nos ajudar a conseguir ter uma condição de atender as pessoas que desenvolverem casos graves, né? Mas não vai evitar os casos graves. E aí a gente lembra que a gente está vivendo uma realidade em que cerca de 33% dos casos graves vem a óbito, mesmo tendo leito disponível. Então é aquela coisa. Ajuda, sem dúvida nenhuma. Tem que fazer, mas não pode parar aí. Não, parece uma piada o que esse cara disse, né? Falando que os leitos ajudam, né? Olha, os leitos ajudam. É óbvio que ajuda. Que explicação é essa? Ele está colocando como se não fosse tão necessário assim você ter leitos disponíveis.
sendo que a boa parte das pessoas que estão em estado grave acabam morrendo. O que é isso aí? Eu não entendi muito bem a colocação bem lembrado desse aqui cara. fora do ar pelo Joel, Ele falou Agatha. óbvio. Não, então, é que também no pico da pandemia a gente tinha o hospital de campanha, pelo menos do Maracanã, né? Então, assim, tinha uma rede um pouco maior, né? A gente tinha o hospital de campanha do Maracanã, a gente tinha o de São Gonçalo, Verdade. a gente tinha o de Nova Iguaçu. Esses foram fechados porque o número de casos aqui no Rio de Janeiro começou a cair drasticamente. E aí o argumento da Secretaria Estadual de Saúde era, olha, não adianta eu manter aberto, se eu não tenho utilidade, eu vou acabar gastando muito. Então eu vou transferir todos os pacientes que restavam nesses hospitais para as minhas unidades que já pré-existiam e vou transferir o material também para essas unidades. Agora, a gente precisaria desses leitos. Os especialistas lá atrás alertavam que era um custo necessário para se manter, mas a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro a crise econômica afetou e muito a saúde, porque a gente teve muita roubalheira por aqui. Então, manter o hospital de campanha aberto geraria um custo, e aí, na época, o secretário estadual de saúde decidiu que iria fechar. Hoje já tem previsão para reabrir o hospital de Nova Iguaçu de campanha e essa reabertura desses leitos no hospital do Rio Centro, da prefeitura, que foi o único que não fechou. Para ontem, Agatha, né, rapidamente, alguma outra medida restritiva foi anunciada pelo governo do estado do Rio de Janeiro para tentar evitar esse crescimento exponencial que a gente tem visto dos casos de Covid? Só na última semana, Joel e Ana, lembrando para o ouvinte, aqui no Rio de Janeiro, as aulas das escolas municipais foram novamente suspensas, porque estavam autorizadas, os alunos estavam autorizados a frequentar de forma presencial. Além disso, uma medida tomada aí pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella, é de que os shoppings e os centros comerciais vão poder funcionar 24 horas durante esse período do Natal, para tentar evitar a aglomeração nos transportes. Mas é uma medida autorizatória, então você pode ou não, mas proibição de horário de bar e proibição, entre outros fatores, assim, isso não foi feito. Continuamos nessa fase de flexibilização, que as praias estão autorizadas, os espaços de lazer com aglomeração tem fiscalização, inclusive o Corpo de Bombeiros faz essa fiscalização também junto com a Prefeitura aqui do Rio, mas a realidade nos finais de semana, por exemplo, nas boates aqui do Rio de Janeiro, as pessoas sem máscara, aglomeradas, as praias cheias, quando a gente tem sol, esse final de semana não foi de sol aqui no Rio, mas as praias continuam lotadas, as pessoas utilizando máscara. Quando aqui no Rio está muito calor, Joel e Ana, eu comecei a reparar, as pessoas usam a máscara embaixo do nariz ou no queixo, não a máscara na maneira correta acima do nariz para tentar proteger do vírus. Enfim, esse é o cenário do Rio de Janeiro agora, a rede municipal de saúde colapsada, 100% dos leitos ocupados. Tá bom, Agatha, muito obrigado, um abraço para você, tá? Valeu.